Então, boa tarde aos colegas deputados, deputada. Quero cumprimentar toda a equipe aqui da comissão, também da assessoria de comunicação desta casa. E nós vamos dar início à reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno. Realizamos a nossa 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Eu quero informar aqui que nós tivemos a justificativa com relação à não participação da reunião da comissão do deputado... Aqui não tem o nome, deputado Ismael dos Santos, que justifica em função de agendas já assumidas, não consegue se fazer presente, e também do deputado Silvio Dreve, da mesma forma. Então, desta forma, nós temos quórum, né? Nós temos o deputado Vicente presente, deputado Fernando, deputado Valdir Cobalcini, deputada Ana Campagnolo. Então, nós temos 5 deputados presentes, temos quórum aqui, perfeito para a gente iniciar a nossa reunião. Eu inicio, então, com a discussão e votação. Oi? Deputada, pela ordem, deputada presidente, um abraço a todos. Eu gostaria de que fosse retirado de pauta o projeto 074.8, 2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo, o qual eu tenho como relatoria. Nós não conseguimos terminar ainda a redação, ficando assim para a próxima reunião. Ok. Ok? Ok, já Obrigado. está aqui retirado de pauta. Então... Deputada Luciane, presente? Sim, tudo bem, deputado Fernando, bem-vindo. Tudo bem. Eu também peço rapidamente a retirada de pauta do projeto 0039.5, 2021, de autoria da deputada Paulinha, que a gente está só terminando, como estou em trânsito, não consigo fazer a relatoria nesse momento. Ok, retirado de pauta, querido. Já está confirmado aqui. Então, continuando em discussão e votação, as atas da 6ª reunião ordinária e da 3ª reunião extraordinária colocam em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, aprovado as atas, então. Comunico também documentos recebidos, o ofício 20 de 2021, datado de 13 de setembro de 2021, de autoria do vereador Claudair Sanzovo Sica, que informa ter sido procurado pela direção e comunidade acadêmica da Escola de Educação Básica Marechal Bormann, fundada há mais de 90 anos, os quais temem pela municipalização do ensino sem qualquer diálogo com a comunidade escolar. Este comunicado, este ofício, melhor dizendo, ele foi datado de 13 de setembro deste ano, endereçado ao presidente da Assembleia Legislativa e chega até a nossa comissão, onde este vereador de Chapecó, ele solicita esclarecimentos com relação à Gerência Regional de Educação, tratando também de esclarecimentos em relação ao secretário de Estado da Educação. Os deputados que queiram ter acesso ao documento, fica à disposição, então, está feito aqui o registro do ofício. Da mesma forma, o ofício 496, datado de 15 de setembro de 2021, da Câmara de Vereadores de Itajaí, que encaminha requerimento de autoria do vereador Marcelo Werner, que solicita reconsideração da decisão de cancelamento do Parajasc do ano de 2021, a fim de que a mesma seja marcada para outra data, dentro desse ano, ou seja, adotando-se o mesmo entendimento aplicado para o JASC e outras competições. Então, também está aqui cópia em minhas mãos, que eu deixo à disposição dos deputados. Acredito que o deputado Fernando Crelin tenha total interesse, né, de receber. Está feito aqui o devido registro. Então, comunico o envio desses ofícios. E com relação, então, à ordem do dia, nós temos aqui discussão e votação de requerimentos.
Primeiro, requerimento de autoria do deputado Fernando Crelin, que solicita a realização de audiência pública para tratar e discutir o cancelamento de diversos eventos integrantes do calendário de 2021 da Fundação Catarinense de Esporte, FESPORTE. Me parece que tem a ver... Deputada, Oi. Eu também peço a retirada desse requerimento pelo fato de que, quando foi feita a solicitação, os eventos haviam sido cancelados e agora, com uma reconsideração aí do governo do Estado, ocorreu aí a OLESC, os Joguinhos Abertos e também o Parajás, que deve ocorrer ainda esse ano. Ok. Então, retirado, nem faço a leitura, então, já está retirado de pauta. Requerimento de nossa autoria, que requer que, após ouvido o colegiado desta comissão, seja convocado a comparecer à reunião desta comissão o excelentíssimo senhor Luiz Fernando Cardoso Vampiro, secretário de Estado da Educação, com o objetivo de prestar esclarecimentos referente ao seguinte tema: municipalização do ensino fundamental em Santa Catarina. Requerimento de nossa autoria. Vocês estão cientes, inclusive, que anteriormente eu também fiz a leitura aqui de um requerimento vindo de um vereador da Câmara de Vereadores de Chapecó. Então, esse é um tema que está muito gritante no estado de Santa Catarina. Eu peço aqui, abro a discussão do requerimento aos demais colegas, coloco em discussão esta nossa solicitação. Não havendo, então, quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda... Presidente, Oi, desculpa. Presidente. À vontade, Desculpa então, que, deputado Valdir. Eu sugiro, não sei os termos exatos da convocação, convite, como é que está sendo tratado, em função de que se trata de um colega parlamentar, o secretário da Educação, que a gente o convide, né, à Comissão de Educação, obviamente que é seu requerimento, e nós passamos, quando aprovarmos, passamos a adotar como se fosse nosso também o requerimento, fazendo o convite. E acho que é um assunto que interessa a nós todos. Eu também confesso que a questão da municipalização ela tem que ter critérios bastante rigorosos, né, para que se tenha, digamos, uma política estadual, né, e que, digamos, a municipalização ela se dê com a devida discussão em torno das unidades, seja essa do Bormann, seja também de outras unidades, para que o assunto seja bastante amadurecido antes de tomar uma decisão que venha sem a devida discussão. Então, eu só proponho que o requerimento seja a convite, seja convidado. Então, eu quero fazer uma proposição aqui de encaminhamento. Acho que nós precisamos ouvir os deputados e muito bem colocou o nosso vice-presidente da Comissão de Educação também. Eu acolho a sugestão e peço que Vossa Excelência nos ajude a trazê-lo. O mais importante, sendo convocação o convite, que efetivamente o secretário esteja presente. Tudo bem? Os demais colegas deputados, deputada? Pode ser assim? Então, fica aprovado esse requerimento, convidando o secretário de Estado da Educação. Eu só quero fazer a sugestão para que seja o mais breve possível, né, Cobalcini, se puder nos ajudar nessa tratativa, tendo em vista que esses diálogos estão acontecendo e nós estamos sendo bastante cobrados em relação a isso, então precisamos acelerar, porque senão o prazo ele acaba sendo fora de tempo, né? Caso ele venha daqui a um tempo muito grande. Então, só quero pedir o seu empenho também para nos auxiliar nesse sentido, né? Ok? Eu tenho aqui 3 requerimentos extra-pauta, são relativamente tranquilos, acredito, só quero fazer a leitura para que todos saibam se concordam com a nossa apreciação, assim o farei, pode ser? O primeiro requerimento, nós recebemos, então, uma solicitação do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, que integra a Secretaria de Estado da Educação, a Undime, universidades, enfim, várias entidades, um ofício referendando a importância
da participação dos vereadores na etapa municipal das conferências de educação que antecedem as etapas estaduais e nacional. Eles estão solicitando o fórum para que nós enviemos, né, um ofício no sentido de incentivar que os vereadores participem das conferências. Então, é apenas no sentido de fortalecer a participação dos vereadores dos 295 municípios catarinenses. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, aprovado, então, requerimento. Outro requerimento também que nós apreciamos é convidando o Fórum Estadual de Educação, né, através da sua comissão de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação, para que venha até a Comissão de Educação apresentar o terceiro relatório do monitoramento do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. Aqui acredito que o deputado Cobalcini lembra muito bem. Ele era presidente da comissão e eu era vice-presidente da Comissão de Educação, quando nós aprovamos o plano estadual que está em curso até 2025 e que ele precisa de um acompanhamento. Então, esta comissão concluiu o terceiro relatório. Acho que é bem adequado vir apresentar aos deputados o resultado desse estudo. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Aprovado, então, o requerimento. E, por último, nós recebemos uma solicitação. Eu vou fazer a leitura que fica mais adequado. A parlamentar subscrita vem, por meio deste, solicitar o apoio desta comissão para a aquisição, pela Secretaria de Estado da Educação, de livros sobre escritores negros catarinenses, Ildefonso Juvenal, Trajano Margarida e João Rosa Júnior. Pareceres técnicos da própria Secretaria de Educação recomendam o uso desses livros na rede estadual de educação. Ademais, é necessário que os professores disponham de conteúdo para o efetivo cumprimento da política de educação para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana adotada pela SED. Nós fizemos esse encaminhamento, tendo em vista que isso já está em tratativa na SED, mas está bastante moroso. Então, nós queremos reafirmar a importância de, ao mesmo tempo em que a SED vai adquirindo literatura das mais diferentes áreas, também, né, esteja contemplado o ensino da cultura afro. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, esta sugestão também. Bom, agora, então, eu passo a palavra aos colegas deputados que têm matérias a relatar. Vamos ver pela ordem, então. O Fernando retirou. Deputado Ismael não está presente. Justificou. Deputado Cobalcini, Vossa Excelência. Pois não, deputada Luciane, nossa presidente da Comissão de Educação, saúdo igualmente o deputado Vicente Caro Preso, também o deputado Fernando Grelin e a deputada Ana Campanholo. Projeto de Lei 292.5/2020, de autoria da deputada Paulinha, que pretende que a confirmação da matrícula do aluno do ensino médio da rede pública estadual de ensino se dará mediante sorteio após o prazo de inscrições previamente definidos pela Secretaria de Educação, que ficará encarregada de gerenciar o cadastro dos alunos de acordo com as vagas disponíveis na rede pública estadual de ensino. A matéria tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e teve o parecer do deputado relator, deputado Fabiano da Luz, tendo seu parecer sido aprovado por unanimidade dos membros da comissão na forma de emenda modificativa, que alterou a redação do caput do artigo 1º, substituindo as expressões, abre aspas, do aluno do ensino básico ou médio
da rede pública estadual de ensino. Fecha aspas. Esse é o texto da deputada Paulinha. A alteração proposta pelo deputado Fabiano, abre aspas, do aluno do ensino básico ou médio da rede pública estadual de ensino. Fecha aspas. Aliás, não, eu repeti aqui os termos da deputada Paulinha, agora vem os termos propostos pelo deputado Fabiano. Pelas expressões do aluno da educação básica da rede pública estadual de ensino. Fecha aspas. Conforme consta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, pois a educação básica compreende o ensino fundamental, anos iniciais e finais, e ensino médio. Quanto ao aspecto de interesse público afeto à análise desta comissão, verifica-se que o sorteio público das matrículas se revela a forma mais transparente e democrática quando da falta de vagas e havendo vagas. Sua implantação não prejudicará o aluno. Desta forma, o meu voto é pela aprovação da matéria, seguindo a aprovação na Comissão de Justiça, Comissão de Trabalho e, nesta oportunidade, a Comissão de Educação. PL 292.5/2020, eu coloco em discussão. Eu quero adiantar aqui, deputado, que eu fiquei com uma dúvida. Como eu não tenho o processo em mãos, eu vou tomar a liberdade de pedir vista em gabinete para analisar, só para esclarecer uma dúvida que me passou agora. Ok? Coloco Okay. então, se mais algum deputado queira pedir vistas. Ok? Então, fica concedido vista aqui. Pode continuar. Tá bom. Projeto de Lei 372.4/2020, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre o recebimento pela Secretaria de Estado da Educação de projetos de engenharia em doação sem ônus ou encargos de pessoa física ou jurídica de direito privado. O autor da proposição apresentou emenda substitutiva global, as folhas 5, com o objetivo de estender ao Poder Executivo, como um todo, e não somente à Secretaria de Estado da Educação, as doações de projetos arquitetônicos, estruturais e complementares, sem ônus ou encargos de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Presentes estão nesse projeto de lei, ora, em análise, assuntos atinentes à política e sistema educacional, em seus aspectos estruturais e funcionais, quando se pretende dar à Secretaria de Educação e aos demais entes do poder público estadual a condição de receber por doação projetos arquitetônicos, estruturais e complementares para o fim de construir ou reformar equipamentos públicos da rede de ensino, por exemplo. O autor da proposição fez acostar às folhas 73 uma subemenda modificativa à emenda substitutiva global ao projeto de lei 372.4/2020, alterando a redação do artigo 2º para autorizar o Estado a receber o projeto doado, o pagamento da anotação de responsabilidade técnica, ART, expedida pelo Conselho de Classe competente e assinado pelo profissional responsável, que na justificativa do autor foi para, abre aspas, atendimento à sugestão da engenharia da Secretaria de Estado da Educação. A sério, adequando assim a técnica legislativa, razão pela qual não vejo óbice ao seu acatamento e regulamentar tramitação.
em face da apresentação desta nova subemenda, folha 73, eu preciso rejeitar a subemenda apresentada pela relatora, a deputada Paulinha, porque a subemenda ela contraria a emenda proposta pelo relator. Desta forma, o meu voto é pela aprovação. Eu peço se entenderam o teor do projeto, a justificativa do projeto, que se propõe o projeto é receber em doação o projeto, mas o Estado terá que pagar a responsabilidade técnica, a RT, para ficar com o acervo do projeto. Essa é a sugestão que foi apresentada pela Secretaria de Educação, né? Em função disso, o autor propôs essa alteração. E eu, então, acato e voto pela aprovação. Eu coloco em discussão, eu só quero, exatamente nesse ponto aqui, já abrindo o debate, estou me inscrevendo, tem um artigo no projeto de lei, eu não tenho em mãos o processo aqui, mas ele isenta a pessoa doadora, sendo ela física ou jurídica, de qualquer responsabilidade civil sobre o projeto de engenharia, certo? Então, a minha dúvida é se não abre aqui um precedente. Esse atestado está, então, contemplado na RT, que o Estado é responsável? Está resolvido esse entendimento técnico? Deputado, se Vossa Excelência tem essa informação, senão eu peço vistas e a gente analisa melhor esse aspecto. Eu não vejo problema de vistas, mas a alteração proposta é exatamente para que o Estado faça a devida análise do projeto, faça a RT. Ele responde. Fica por conta do Estado, a RT, que assume, obviamente, que a responsabilidade em relação à execução do projeto, ficando, inclusive, com o acervo técnico. Então, é isso que propõe a alteração do projeto, e que o Estado tenha um controle sobre o projeto que está recebendo e que o responsável técnico, então, o engenheiro, seja isso. dele a assinatura, a responsabilidade técnica. Ok. Não, então está esclarecido. Eu abro a discussão aqui, se mais deputados queiram questionar, discutir a matéria, ok? Coloco em deliberação aqui. Quem concorda com o referido parecer, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado o parecer do deputado Cobalcini. É isso, deputado, suas matérias? Ok, né? Deputado Vicente. Boa tarde, senhora presidente, deputado Valdir, deputado Fernando Crelin, deputada Ana Campagnolo. Eu tenho, na realidade, que relatar uma PEC proposta pelo deputado GC Lopes. Eu gostaria primeiro de ler a matéria proposta pelo deputado GC, PEC 011 de 2019. Ela tem a intenção de alterar o inciso 4º do artigo 164 da Constituição Estadual de Santa Catarina, que ficaria dessa maneira: artigo 1º, o artigo 4º, o inciso 4º do artigo 164 da Constituição Estadual do Estado de Santa Catarina passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 164, inciso 4. A proposição: programação de orientação técnica e científica sobre a prevenção ao uso de drogas, prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, com esclarecimentos sobre contraceptivos e relacionadas à proteção do meio ambiente. O que diz o artigo 164 hoje? A lei complementar que organizar o sistema estadual de educação fixará,
observada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os conteúdos mínimos para o ensino fundamental e médio, de maneira a assegurar, além da formação básica, então vem os incisos 1, 2, 3 e 4, no caso. O 4, eu vou ler todos para ter um bom entendimento. Inciso 1, a promoção dos valores culturais, nacionais e regionais. Inciso 2, programas visando a análise e a reflexão crítica sobre a comunicação social. Inciso 3, currículos escolares adaptados às realidades dos meios urbano, rural e pesqueiro. 4, programação de orientação técnica e científica sobre a prevenção ao uso de drogas, a proteção do meio ambiente e a orientação sexual. Passo, portanto, a ler o meu relatório a respeito dessas considerações. Relatório e voto à proposta de emenda à Constituição do Estado, número 011/2019. Altera o inciso 4º do artigo 164 da Constituição Estadual de Santa Catarina. Autor, deputado Gessé Lopes e outros. O relatório. Trata-se de proposta de emenda à Constituição do Estado, de autoria parlamentar, acima identificada, que pretende dar nova redação ao inciso 4º do artigo 164 da Constituição do Estado, substituindo no texto normativo a expressão orientação sexual pela expressão prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, com esclarecimentos sobre métodos contraceptivos. Segundo o autor, em suma, a proposição baliza-se na necessidade de adequação do conteúdo do currículo base da educação infantil e ensino fundamental, conforme se depreende da justificativa nas páginas 3 e 5 da versão eletrônica do processo. Inicialmente, a PEC foi admitida no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do voto de seu relator, deputado Maurício Scudelart, e após pelo plenário, na sessão ordinária de 19 de maio de 2019, conforme consta da versão eletrônica do processo. Na sequência processual, retornando ao âmbito da CCJ, no mérito, restou aprovada por maioria na reunião de 1º de julho de 2021, conforme voto emitido pelo relator deputado Maurício Scudelart. Ato contínuo, a PEC em apreço foi distribuída a essa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a qual me foi distribuída a sua relatoria. É o relatório. O voto. A essa comissão cabe, de acordo com o artigo 144, inciso 3º, e também, conforme o artigo 78, ambos do regimento interno, avaliar a medida quanto ao mérito, no tocante ao interesse público, consideradas as temáticas atinentes à sua competência, que, no caso, observo não atender ao interesse público, conforme passo a expor. É disso que o corpo discente, alunos, atual, é fruto de seu tempo histórico, como todos os que o antecederam, com um repertório de experiências cotidianas da sociedade contemporânea e que expressa a cultura vigente, com rituais, imagens e códigos comunicativos, com sentidos e significados condizentes com a sociedade em que estão inseridos. Isso significa que tais sujeitos também são constituídos por meio das relações sociais ocorridas no ambiente escolar. No entanto, ainda que palavras, comportamentos e ações dos pais configurem o primeiro e mais importante modelo da educação sexual das crianças,
muitos outros agentes sociais e milhares de estímulos farão parte desse processo. Assim, a oferta por parte da escola de um espaço em que as crianças possam esclarecer suas dúvidas e continuar formulando novas questões contribui para o alívio das ansiedades que muitas vezes interferem no aprendizado do conteúdo escolar. Diante disso, mesmo que seja no espaço privado da família que a criança receba com maior intensidade as noções a partir das quais irá construir e expressar a sua sexualidade, atuar no cotidiano da escola exige ações pautadas no diálogo que vislumbram novas relações entre a prática e o direito de aprender, ou seja, práticas não excludentes e discussões democráticas que garantam a participação dos estudantes e das famílias. Vale relembrar que a discussão sobre a inclusão da temática da sexualidade no currículo das escolas de ensino fundamental e médio vem se intensificando desde a década de 1970, sendo que, a partir de meados dos anos 80, a demanda dos trabalhos por trabalhos na área da sexualidade nas escolas aumentou em virtude da preocupação dos educadores com o grande crescimento da incidência de gravidez indesejada entre as adolescentes e do risco de infecção pelo HIV entre os jovens. Ademais, o trabalho sistemático de orientação sexual no ambiente escolar articula-se também com a promoção da saúde das crianças, dos adolescentes e dos jovens, uma vez que possibilita a realização de ações preventivas das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, síndrome e imunodeficiência adquirida, de uma forma muito mais eficaz. Noutro norte, é um dos fatores que contribuem para o conhecimento e a valorização dos direitos sexuais e reprodutivos que dizem respeito à possibilidade de que homens e mulheres aprendam sobre sua fertilidade, saúde reprodutiva e criação de filhos, tendo acesso às informações e aos recursos necessários para implementar suas decisões, bem como a prevenção de problemas graves, como o abuso sexual e a gravidez indesejada, entre outros. Ressalta-se, por fim, que a educação básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, constituindo-se em alicerce indispensável e condição para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. A educação sexual, ainda que não mencionada com tal denominação, é prevista nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, cujos componentes curriculares e áreas de conhecimentos devem articular em seus conteúdos a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. Portanto, o termo orientação sexual, odiernamente, traz consigo uma concepção limitada que sequer faz jus à complexidade que a abordagem do tema requer. Por conseguinte, a meu ver, não assiste razão ao autor da presente proposta, que pretende restringir ainda mais o tratamento do tema no âmbito escolar. Nesse contexto, corroboro o pronunciamento pela rejeição da proposta em apreciação emitido pelo deputado Fabiano da Luz no seu voto vista. Da versão eletrônica do processo, cabendo ainda trazer a colação o posicionamento do Supremo Tribunal Federal na DPF 460, que menciona o seguinte: a vedação da abordagem dos temas de gênero e de orientação sexual no ambiente escolar viola os princípios da liberdade,
enquanto pressuposto para a cidadania, da liberdade de ensinar e aprender, da valorização dos profissionais da educação escolar, a gestão democrática do ensino, do padrão de qualidade social do ensino, da livre manifestação do pensamento e da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ali citam os artigos. Ante o exposto, com base nos artigos 78 e 144, inciso 3º, do regimento interno desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto, considero superada a análise de juridicidade da proposição após sua tramitação na CCJ, nos termos dos também regimentais artigos 146, inciso 1º, e 149, parágrafo único, voto no mérito pela rejeição da proposta de emenda à Constituição 011/2019, por não atender ao interesse público. Então, eu abro a discussão conforme a relatoria e também a manifestação quanto ao voto pela rejeição ao PL 0011.1, perdão, PEC 0011.1 2019. Abro a discussão. Senhora presidente, deputada Ana. Sim. Levando em conta que o voto do deputado Fabiano foi voto vencido na Comissão de Constituição e Justiça, e levando também em conta que esse projeto, esta PEC, vem assinada pelo deputado Gessé e mais 18 deputados, se não me falha a memória, então praticamente 50% dos deputados, eu solicito vista para construir um parecer divergente. Ok, então, vista concedida à deputada Ana Campagnolo. É isso, deputado Vicente? Ok. Então, eu faço a relatoria das matérias que estão sob minha responsabilidade, iniciando com o PL 235.7, de 2019, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas e sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico em candidatos ao ingresso nas universidades públicas estaduais. Portanto, como nós temos só uma, é na Universidade do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Este PL, ele institui a obrigatoriedade do exame toxicológico para o ingresso nas universidades públicas. Ele foi lido no expediente do dia 11 de julho de 2019, foi remetido para a Comissão de Constituição e Justiça. Naquela comissão foi aprovado por maioria. Na sequência, foi enviado a esta comissão diretamente e, avocando para mim fazer a relatoria, apresentamos um requerimento de diligenciamento que foi aprovado por unanimidade nesta comissão. Nós diligenciamos a vários órgãos públicos estaduais que fizeram a sua manifestação sobre o projeto de lei. Eu quero, de forma muito resumida, citar aqui aos deputados que a própria Universidade do Estado de Santa Catarina se manifestou contrário ao projeto de lei. A Secretaria de Estado da Segurança Pública também se manifestou contrário ao projeto de lei. O Conselho Estadual dos Entorpecentes também se manifestou contrário. Nós também tivemos manifestações contrárias da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da Educação, da Procuradoria-Geral do Estado e também do Ministério Público de Santa Catarina. Portanto, todas as entidades, instituições a que nos foi solicitado diligenciamento se manifestaram contrariamente. O projeto de lei, ao tratar das universidades públicas, ele está tratando da universidade pública conhecida nossa, UDESC. Medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas pode e deve ser desenvolvidos como uma política pública de Estado. Entretanto, impedir a matrícula, dependendo do resultado do exame toxicológico,
com a devida vênia, poderia não estar cuidando da saúde da pessoa usuária, mas sim poderia potencializar ainda mais um problema social que não cabe somente às universidades, mas sim a um conjunto de órgãos públicos à busca dessa solução. A Lei Federal 11.343, de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve medidas para a prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, e define crimes e dá outras providências. Nesta lei, não se prevê impedimento algum de matrícula em universidades. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, ao responder à diligência, manifestou-se na mesma linha da preocupação acima abordada. Isso pode ser constatado no parecer 103, assinado pelo consultor jurídico da Secretaria de Segurança Pública e ratificado pelo secretário de Estado da Segurança Pública. Não vou citar aqui, depois Vossas Excelências podem ter acesso a todos os pareceres. O Conselho Estadual dos Entorpecentes também emitiu parecer assinado pelo seu presidente, nos mesmos termos da Secretaria de Segurança Pública. Parecer 628 da Secretaria de Estado da Saúde, assinada pela Consultoria Jurídica, ratificado pelo secretário de Estado da Saúde, também emite tecnicamente contrário, considerando inadequada a obrigatoriedade do exame toxicológico. Sem deixar de abordar e debater questões referentes ao mérito do projeto de lei, não podemos deixar de reafirmar que 2 importantes órgãos jurídicos se manifestaram nos autos sobre a matéria. A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou sobre a constitucionalidade, expondo que o PL entra em atrito com vários dispositivos da Constituição Estadual e da Constituição Federal. E o Ministério Público Estadual se manifestou sobre a constitucionalidade e legalidade, expondo que o PL, em especial, atrita, com os artigos 5º e 7º da Constituição Federal e de leis federais. Diante do exposto, resumindo aqui o nosso parecer, o meu voto é pela rejeição do referido projeto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco Deputada em votação. Luciane, deputada Ana solicita vista em gabinete. Ok, então, solicita vista concedida à deputada Campagnolo. Deputada presidente. Oi, está muito ruim o som. A Oi. sua internet está ruim, mas Vossa Excelência solicitou vista em gabinete, certo? Eu entendi assim? Vocês também entenderam assim? Vista em gabinete, né? Então, está concedido vista em gabinete. Se puder fazer o registro, deputada Ana, mas eu aqui entendi assim, e da mesma forma, acredito que os demais deputados e os assessores aqui. Então, seguindo a relatoria, ainda continuando, projeto de lei 400... Muito obrigada, deputada. Ok. Hã? Dá o delay. Delay, né? Ok. Seguindo, então, PL 418-1 de 2019, de autoria da deputada Ada de Luca, que institui e define diretrizes para a política pública Menstruação Sem Tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e adota outras providências. Então, essa matéria eu já havia mencionado na reunião anterior, mas nos faltou aqui o esclarecimento devido referente à emenda que eu estou apresentando nesta comissão, né? E eu quero aqui fazer apenas a menção a esta emenda,
tendo em vista que entendo que Vossas Excelências tiveram acesso à matéria. Caso contrário, também posso fazer toda a leitura aqui do nosso parecer. Mas ela altera a distribuição de absorventes para distribuição de absorventes higiênicos femininos, tampões e coletores, ou seja, ela abre um leque maior da distribuição desses absorventes, né? Também amplia os locais de distribuição das escolas públicas estaduais para as escolas públicas estaduais, unidades de saúde e equipamentos do SUAS. Então, nós fizemos esta adequação, tendo em vista que realizamos uma audiência pública em conjunto, tanto a Comissão de Educação como a Comissão de Direitos Humanos, e, a partir desta audiência pública, as sugestões foram, então, advindas e colhidas, né, nesta audiência, e, portanto, nós estamos apresentando o voto pela aprovação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global em anexo, que é a emenda que inclui, então, mais locais e mais variedade, diversidade de produtos em relação à sua distribuição. Eu coloco em discussão esta matéria. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, o referido projeto de lei. Nós temos quórum ainda, que eu não estou vendo os deputados aqui, tudo bem? Ah, ok. Então, projeto de lei 0021/6 de 2021, de autoria da deputada Ana Campanholo, que altera o artigo 1º da Lei 14.363, de 25 de janeiro de 2008, e adota outras providências. Essa matéria trata, portanto, que é vedado aos alunos das escolas no estado de Santa Catarina o uso do celular em sala de aula para originar e atender chamadas e acessar as redes sociais sem autorização do professor. E o artigo 2º cita que aos alunos é permitido o uso do telefone celular em sala de aula para os demais fins a que se destina. Nós fizemos diligenciamento, né, à Secretaria de Estado da Educação, ao Conselho Estadual de Educação e também ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação. No entanto, nós recebemos uma solicitação de parecer da Undime, já que não foi incluída, e também reafirmamos aqui como voto, nesse momento, nosso parecer, então, para o rediligenciamento à Undime Santa Catarina, que representa a rede municipal de ensino, né? E também incluímos novamente ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação, porque eu confesso que o parecer tanto da sede como também o parecer emitido, só pela sede, ele ficou bastante confuso. Então, nós precisamos de novos diligenciamentos aqui para instruir melhor a matéria. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, diligenciamento. Por último, nós temos aqui projeto de lei 180.9 de 2019, de procedência do deputado Bruno Souza, que define critérios para a concessão de honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina. Essa matéria, de autoria do deputado Bruno, foi lida, então, no expediente do dia 11 de junho de 2019. A redação original do PL, apresentado pelo deputado, tem 3 artigos, citando aqui, então, o primeiro artigo: as honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres, incluído o título de cidadão catarinense, não poderão ser concedidas pelo poder público àqueles considerados inelegíveis pela Lei 64, de 18 de maio de 1990,
Artigo 2º, são consideradas nulas e sem efeito jurídico as honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres, incluído o título de cidadão catarinense, concedidos pelo poder público àqueles considerados inelegíveis pela Lei nº 64, de 18 de maio de 1990, e o 3º artigo, que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este PL ele foi apreciado, então, em 13 de agosto de 2019, o deputado Bruno, autor do PL, apresentou uma emenda substitutiva global, sendo que nessa emenda a redação proposta para o PL se estenderia, passando a ter 5 artigos. Em 22 de setembro de 2020, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou parecer do deputado Fabiano pela aprovação do PL na forma da emenda substitutiva global, e o substitutivo global aprovado na CCJ não vai na linha de criar uma nova lei, mas sim de alterar a redação da Lei 16.721, de 8 de outubro de 2015, né? Então, o próprio deputado Bruno concorda com essa redação, né? E o que nós temos em relação, além dessas informações aqui já descritas, né? Não vou citar novamente os artigos, mas, na sequência, a matéria foi, então, aprovada, remetida na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que aprovou por unanimidade o parecer do deputado Júlio Garcia pela aprovação do PL na forma da emenda substitutiva, né, da subemenda modificativa, que foi aprovada na CCJ. Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde eu sou relatora. A emenda substitutiva global aprovada na CCJ mantém bastante similaridade do conteúdo com a redação original apresentada pelo autor, embora com algumas alterações redacionais, meramente redacionais. Tanto a redação original do PL como o mencionado substitutivo global tem como eixo principal que as pessoas consideradas inelegíveis pela Lei Complementar 64 de 90 não poderão receber a honraria de cidadão catarinense. As inegibilidades previstas nesta Lei Complementar 64 podem ser resumidas em condenações judiciais, com decisão em segunda instância ou contas anuais de administradores públicos rejeitadas em tribunais de contas, ou ter sido expulso em processo administrativo de conselho profissional criado por lei. Já a subemenda modificativa do proeminente deputado Júlio trata somente de ampliar o número de certidões exigidas pelo artigo 4º, resumidamente aqui. Então, diante disso, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 180 de 2019, na forma da emenda substitutiva global já aprovada na CCJ, conforme já citado anteriormente. Eu coloco, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Discorda, deputado Vicente? Concordo, presidente. Tá bom. Então, aprovado por unanimidade. É isso para o dia de hoje. Eu quero agradecer imensamente a presença de Vossas Excelências, né? Quero aproveitar aqui para dizer que talvez seja a penúltima reunião da comissão, ou a última. Normalmente, nesse período, nós ainda temos 1 a 2 reuniões, né? Ainda vamos verificar. Também quero comunicar aos colegas que, a partir do dia 15 de novembro, eu terei que me afastar por alguns dias, né? Em função de um procedimento cirúrgico. Desejo que o deputado Valdir Cobalcini, né, assuma os trabalhos, sempre com muita experiência, dedicação e zelo, tenho certeza disso, e espero ainda voltar este ano ao convívio de Vossas Excelências. Agradeço muito a presença de cada um e de cada uma. Tá bom? Deputada, bem esperamos, deputada Luciane. O seu retorno ainda nesse período, para que possamos nos reunir aqui, mas também a análise de vários projetos que teremos certamente no plenário, né? E torcendo pela sua
saúde, pela sua recuperação breve, para voltar ao nosso convívio. Obrigada, querido. Deputado Vicente. Deputada, eu sempre, e não sou eu apenas, mas certamente boa parte do parlamento e da opinião pública a coloca como uma das referências maiores da educação do nosso Estado. E eu, em meu nome, certamente em nome de toda a Assembleia, nós desejamos os bons influxos e uma pronta recuperação que retorne o quanto antes, porque não apenas na comissão nós temos que decidir assuntos importantes da educação, mas agora e sobretudo no plenário. Então, aguardamos o seu retorno para que a gente possa, com a sua presença, definir algumas pautas importantes da educação no nosso Estado. Um grande abraço. Obrigada, muito obrigada pelo carinho, as mensagens. Levo, sim, como fortalecimento também desse momento, que sempre é difícil e desafiador, né? Então, eu agradeço aqui aos colegas, a equipe toda da Comissão de Educação, a comunicação, todos os deputados e deputada. Encerro esta presente reunião. Muito obrigada.